Shalom, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje estaremos, finalizando o livro de Êxodo, que no hebraico significa Shemot, e estaremos hoje finalizando mais um livro da Bíblia. Estamos rompendo nesta caminhada maravilhosa de meditação na palavra do Senhor. E hoje nós estaremos meditando no capítulo 38, 39 e 40 de Êxodo. E talvez quando você ler, você vai pensar, mas eu não estou entendendo, parece que Moisés está repetindo tudo que ele falou ali sobre a construção do tabernáculo, da Arca da Aliança e tudo mais. Mas esses capítulos, eles dizem a respeito de uma palavra que chama pekudê. Essa palavra pekudê significa contabilidade em hebraico. E lá no capítulo 38, no versículo 21, diz assim: e estas são as contas do tabernáculo, o tabernáculo do testemunho, que foram enumeradas por ordem de Moisés, para o serviço dos levitas, através de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E aqui vai continuando a dizer, as pessoas que ajudaram. Então, amados, pekudê, essa palavra significa contabilidade. Então, esses 3 últimos capítulos, de Êxodo, foram a contabilidade que Moisés detalhou. Se você for ler, talvez você vai achar até um pouco cansativo, que ele foi detalhando, igual aqui no capítulo 38, versículo 24, ele diz assim, todo o ouro que foi gasto para a obra, em toda a obra da santidade, sendo o ouro da oferta, eram 29 talentos e 730 ciclos, em ciclo da santidade, e a prata dos arrolados da congregação 100 talentos, e 1.775 ciclos em ciclo da santidade. Então ele foi detalhando item por item qual a quantidade que foi gasto para a construção do tabernáculo. E talvez a gente possa pensar, mas por que Moisés precisou dar a contabilidade de tudo para o povo? Amados, nós sabemos, que infelizmente nós vivemos num mundo de corrupção. É a corrupção política, é a corrupção religiosa, é a corrupção em várias esferas, da vida humana. Infelizmente há esse jeitinho, vamos dizer assim, muitos falam jeitinho brasileiro, mas não é um jeitinho brasileiro não, é um jeitinho que acontece em vários países, em todo o mundo. Infelizmente, existe esse espírito de corrupção que precisa ser repreendido e vencido. E Moisés, dizem, os sábios, que algumas pessoas desconfiaram de Moisés, porque quando eles saíram do Egito, todos saíram muito ricos. Dizem que muitos saíram com 90 burros naquela época, não era carro, era animais. E esses burros que eles carregavam tinham muitos ouros, muita prata, muitas joias, porque lembram que os egípcios deram para eles muitos utensílios e abençoaram eles com muita coisa. Então a maioria deles, praticamente todos, saíram muito ricos do Egito. Mas se você for prestar atenção, Moisés, ele não ganhou nada. A única preocupação de Moisés foi com os ossos de José. Então a preocupação dele, a única coisa que ele levou foi os ossos de José com ele e ali, toda a palavra de Deus que já estava com ele, sendo escrita por ele. Então, ou seja, ele saiu dele pobre, materialmente dizendo. Então Moisés não tinha riqueza. E Moisés, ele subiu 3 vezes no Monte Sinai. Ele ficou 120 dias. Com a diferença da segunda vez para a terceira, ele ficou 1 dia ali com eles, ali no povoado, Mas a primeira vez ele foi para buscar a primeira tábua, onde Deus fez as tábuas e escreveu. A segunda vez ele foi pedir perdão pelo que o povo tinha feito, com o pecado do bezerro de ouro. E a terceira vez foi quando ele foi buscar, quando ele foi trazer a segunda tábua. E a segunda tábua, Deus é que falou com ele antes de subir, falou, olha, você vai pegar pedra, e dizem os sábios que eram pedras de safira, uma pedra preciosa, e você vai talhar essa pedra e vai fazer as 2 tábuas novamente. Aí você vai subir com elas para o Monte Sinai e eu vou escrever novamente os 10 mandamentos nas tábuas. Então a primeira vez foi Deus que fez as tábuas, a segunda vez foi Moisés. E dizem os sábios que Deus falou com ele, e o restinho dessa talha,
da forma que você for fazer essa tábua, você vai ficar com o restinho para você. Eu estou te dando o restinho, o resíduo da fabricação dessas tábuas será seu, Moisés. E ali Moisés ficou rico, né? Com esse resíduo que sobrou das safiras ali que ele fez as segundas tábuas. Então, por isso que muitos ficaram com dúvida, mas Moisés não era rico, por que Moisés ficou rico? Então, muitos acharam, né, que Moisés tinha enriquecido com a construção do tabernáculo, né? Mas Moisés, ele é um exemplo de honestidade, um exemplo de homem de Deus, que não tinha nada a esconder, né? Então, ou seja, ele quis fazer a contabilidade, ele quis prestar conta para todos, mesmo, como que pode, né? Mesmo as pessoas sabendo que tem condições de um homem que for desonesto subir ao céu 3 vezes, porque dizem os sábios que quando ele ficou no Monte Sinai, provavelmente Moisés, ele foi ao céu, porque como que uma pessoa fica 40 dias, né? Ele não era Jesus, ele era ser humano igual eu e você. Como que uma pessoa consegue ficar 40 dias sem comer e sem beber nada? E na verdade 3 vezes, né? Ele ficou 120 dias praticamente, porque por 3 vezes ele ficou ali no Monte Sinai. Então, ou seja, provavelmente, né, muitos dizem que ele subiu exatamente ao céu e depois desceu. Então, ou seja, um homem desonesto jamais teria esse privilégio e essa condição de ter, né, esse mover sobrenatural, essa vivência sobrenatural que ele teve, milagrosa, não é mesmo? Mas algumas pessoas desconfiaram dele. Então ele era muito claro, ele era muito objetivo, muito transparente. Então nós aprendemos aqui com ele, né, que nós devemos ser pessoas transparentes, né? Que a igreja, né, ela tem que ser transparente, os líderes religiosos têm que ser transparentes, né? Tem que ter uma tesouraria, tem que ter a contabilidade muito bem feita, muito bem esclarecida, porque nós não podemos ser desonestos, nós não podemos contribuir com a corrupção que há, né? Porque o pai da corrupção é o diabo e nós não podemos contribuir com a corrupção, pelo contrário, nós temos que ser honestos, nós temos que querer o que Deus tem para nós, né? Nós temos que saber que nós temos que ter, o que nós temos é o que Deus nos deu e não o que a gente deu um jeitinho para conquistar, porque isso não agrada o coração de Deus, né? E muitos sabiam ali que Moisés, ele não era preso às coisas materiais, não. Moisés, ele jamais se preocupou com coisas materiais, mas ele mesmo assim fez questão de prestar contas para todos da construção do tabernáculo. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, que possamos aprender como Moisés a sermos transparentes, a sermos honestos, a fazermos a diferença, não é mesmo? É através de cada um que pode fazer a diferença e nós podemos fazer a diferença. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.